Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Posso sentar um pouquinho? Se quiser chegar mais para perto, todo mundo pode ficar à vontade. Algumas poucas pessoas, mas cheguem para cá, fiquem mais perto. Eu gosto de falar mais perto. Amém? Se não tivéssemos lugar disponível, tudo bem, mas já que temos. Vocês estão bem? Amém? Que maravilha, que prazer estarmos aqui nessa noite para mais uma vez ter esse momento de comunhão entre irmãos, amém? Nós precisamos cada vez mais nos fortalecer uns aos outros e o objetivo desse encontro nessa noite, desse momento aqui, é para que nós possamos de fato desfrutar da presença gloriosa do Senhor nesse lugar e também desfrutar da presença uns dos outros. Pois nós somos irmãos em Cristo Jesus e irmãos, eles têm comunhão, vivem em comunhão, têm momentos de comunhão. Então eu gostaria muito de aproveitar esse momento e você também poder aproveitar esse momento para desfrutar disso. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão entre os irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um daqueles que já chegaram e daqueles que estão para chegar. Sim, Senhor, esse encontro aqui nessa noite, ele tem um propósito. O propósito é nos fortalecermos cada vez mais. Eu sei que o Senhor tem uma forma específica de trabalhar com cada um daqueles que o Senhor chamou. Pois o Senhor chama a todos. E aqueles que aceitam, que querem vir, que querem ser instruídos segundo a sua palavra, o Senhor vai preparando, o Senhor vai instruindo. Pai, eu te dou graça pela vida de cada irmão, de cada homem que está aqui nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar aos nossos corações nessa noite, trazendo conhecimento, sabedoria, revelação da sua palavra. Pois assim nós crescemos e avançamos cada vez mais em conhecer o Senhor e nos tornamos cada vez mais parecido com Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua unção nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença gloriosa, maravilhosa aqui nesse lugar. Eu sei que aos poucos nós vamos avançando, aos poucos nós vamos dando outros passos maiores naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nosso segundo encontro do ano de 2022 e eu sei que o Senhor quer falar algo conosco nessa noite. Eu quero ter uma breve palavra com vocês, mas logo depois nós vamos ter um pouquinho ali, um tempo para conversarmos, nos conhecer mais um pouco de cada um, pois a proposta é essa, irmãos, nós temos uma eternidade para vivermos juntos, amém? Mas eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para que nós possamos viver ainda nesse tempo aqui agora. E uma das coisas que nós precisamos é nos conhecer. Conhecer quem são os nossos irmãos, quem são as pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho, nos apresentou, nos aproximou. Porque Deus, ele trabalha dessa forma, colocando pessoas, associando pessoas com um propósito. Amém? E eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você não está aqui em vão. Você crê assim? Você não está aqui em vão. Deus tem um propósito para mim e para você. E nessa noite nós vamos falar um pouco na palavra a respeito de verdades já ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele é a palavra. Amém? Todos creem que Jesus é a palavra? E o Senhor me deu esse tema para a gente trabalhar sobre homens de verdade. E nós precisamos cada vez mais olhar para a palavra, olhar para o que Deus já escreveu sobre o que é ser um homem de verdade. Diga, eu sou um homem de verdade. Fale com fé, irmão, diga, eu sou um homem de verdade. Amém? Glória a Deus. A palavra diz que nós devemos falar aquilo que nós cremos. E também o que você fala, ela tem um poder. Quando você fala, você está profetizando sobre a sua vida. E hoje o Senhor me falou para trazer uma mensagem para aqueles que estão aqui hoje sobre uma das qualidades ou dos
poderia dizer das virtudes mesmo de o que é ser um homem de verdade, né? Isso está alinhado ao caráter mesmo de ser um homem de verdade segundo a palavra. E hoje eu posso dizer para você, eu poderia dizer, você é um homem dominador. Amém? Um homem dominador. Agora, o que é ser um homem dominador segundo a palavra? Porque nos conceitos, irmãos, o propósito desses encontros aqui é para que nós venhamos a nos alinhar segundo a palavra. Porque no conceito de mundo, se a gente for falar isso, inclusive, no meio às mulheres, falar que eu sou um homem dominador, se torna até um pouco perigoso, porque as mulheres elas não gostam de ouvir isso. E de fato, segundo os padrões do mundo, ser um homem dominador, segundo os padrões do mundo, é algo terrível. Mas nós devemos ser dominador, porque Deus nos criou para dominarmos. Amém? Diga, eu fui criado para dominar. Então nós precisamos olhar para a palavra e ver como é que nós devemos dominar. Como foi que Deus nos criou para dominar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo número 1. Davi, pega ali uma água para mim, por favor, filho. Então hoje nós vamos ter uma breve palavra e vou falar sobre isso, sobre o domínio. O domínio que Deus estabeleceu para mim e para você. Gênesis capítulo número 1, e vamos ler a partir do versículo de número 28. Gênesis 1, versículo número 28. Vamos ler o 27. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E aí no verso 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos para os seus mantimentos. Amém? Mas eu quero me deter no versículo 28, quando fala que Deus, Ele nos criou, e uma das coisas que o Senhor estabeleceu para mim e para você foi para dominarmos. Ele disse: dominai. Sobre o quê? Agora, sobre o que Deus nos colocou um domínio? Sobre todas as coisas. Deus, Ele colocou um domínio no homem sobre todas as coisas que havia na face da terra. Mas quantos percebem que Deus criou homem e mulher? Amém? E você percebe que Deus não colocou um domínio sobre a mulher? Porque quando fala de homem, fala de humanidade. E aqui está incluído tanto o homem como a mulher. Elas devem também ter domínio. Mas Deus falou com o homem, né, o cabeça mesmo, para dominar sobre todas as coisas. E a mulher, ela também dominaria junto com o homem. Mas quantos percebem que esse conceito ele foi invertido? Ele foi mudado hoje no mundo. O conceito de um homem dominador é de um homem que tem o controle, que tem um comando sobre alguém, sobre algumas coisas. E a palavra de Deus, ela deixa claro, irmãos, que Deus nunca deixou o homem para dominar a outro. Mas é importante sabermos que, uma vez que Deus deixou o homem com esse domínio, um dia o homem perdeu. Perdeu para quem? Perdeu para o inimigo, para Satanás. O diabo, ele enganou o homem, ele enganou a mulher, e agora ele tomou o domínio que estava sobre o homem. Uma vez que o homem perdeu esse domínio sobre as coisas, porque Deus deu um domínio sobre todas as coisas, uma vez que o homem perdeu o domínio sobre as coisas, ele agora passou a querer ser dominador sobre o seu semelhante. Amém? E daí então, o homem quis ser dominador, ter domínio sobre o seu semelhante. Naquele momento ali, o semelhante de Adão, quem era?
Eva, né? E ele passou a querer já ter domínio, mas daí em diante toda a humanidade vem crescendo dessa forma. E nós precisamos entender o que é ter domínio, o que é ter o controle das coisas, porque muitas vezes nós como homens entendemos e achamos que ser um homem dominador, eu tenho que mandar, e se eu mando alguém tem que obedecer. Não, irmãos, e Deus estava falando aqui sobre domínio, sobre as coisas, mas o principal domínio que Deus estabeleceu foi sobre você mesmo. Amém? Deus estabeleceu um domínio sobre nós mesmos, de nós podermos dominar a nós mesmos. E daí, quando o homem agora, ele perde o domínio sobre as coisas, porque uma vez que ele obedeceu a uma instrução do diabo, a Bíblia diz que o homem entregou na mão do diabo a autoridade. O homem é poderoso, ele continuou sendo poderoso, porém agora, nas mãos daquele que tinha, agora dominava, passou a dominar o homem. E o homem, para não ficar por baixo, sendo dominado, ele começou a procurar alguém ou algo que ele pudesse dominar. E esse alguém, esse algo que ele começou a dominar, foi a sua própria semelhança. Daí então, hoje, se você vê, inclusive quando Jesus esteve aqui no mundo, seja bem-vindo, meu irmão, ele falou, como era um modelo de autoridade no mundo. A autoridade é aqueles que têm muitos servos, que manda em muitas pessoas, segundo o padrão do mundo. Mas ele diz, no reino de Deus, quem quer se tornar uma autoridade, seja aquele que serve. Então, qual é o conceito de domínio? O conceito de domínio era o seguinte: Deus estabeleceu o domínio sobre o homem para que ele governasse sobre a área em que ele vivia, em que ele habitava. Naquele tempo, estava Adão e Eva sobre o domínio de todo o mundo. Então, todo o mundo estava nas mãos de Adão e Eva para que ele pudesse dominar. Principalmente ali o jardim, Deus colocou sobre o domínio de Adão e de Eva. E ainda hoje continua sendo assim. Deus estabelece sobre nós o domínio. Mas o domínio sobre o quê? Domínio sobre as circunstâncias, domínio sobre as coisas, domínio sobre o tempo, domínio sobre um monte de coisas que a gente pode se deparar com elas hoje. E um domínio sobre nós mesmos. Mas nunca sobre o nosso semelhante. Nunca sobre o nosso semelhante. E hoje muita gente é enganado. Muita gente acha que pode dominar, querendo dominar as pessoas, mas ele nunca vai conseguir dominar as pessoas, porque eu e você, saia daqui sabendo hoje, você não foi feito para ser dominado por ninguém. Eu vou dizer de novo, você não foi criado para ser dominado por ninguém, nem também para dominar a ninguém. Você foi criado para se submeter a Deus e dominar sobre as coisas e as circunstâncias. Então esse era o conceito de domínio que Deus estabeleceu sobre o homem. Ou seja, esse é o conceito de servir. É o que Jesus vem reestabelecer novamente no reino de Deus. O que é uma pessoa que tem domínio? Aquela pessoa que não precisa que ninguém mande ela. Você entendeu isso? Uma pessoa que tem domínio é aquela pessoa que ela não precisa que ninguém mande ela fazer nada. Porque ela domina sobre as coisas, ela domina sobre aquilo que tem que ser feito, ela percebe a necessidade das coisas que tem que ser feito ao seu redor, ele se depara com toda a situação ao seu redor e ele mantém o controle das coisas, dominando tudo aquilo que tem que ser feito, sem que ninguém precise mandar fazer. Então o conceito era esse: se o Guilherme faz o que ele tem que fazer, o Orlando faz o que ele tem que fazer, cada um faz aquilo que ele tem que fazer, não precisaria ninguém mandar em ninguém, sim ou não? Todo mundo estaria fazendo a sua parte e todo mundo se completava. Esse é o modelo do reino de Deus sobre dominar. Mas infelizmente, irmãos, as coisas foram invertendo. Os padrões do mundo, esse mundo tenebroso que o Deus desse século, o Deus deste mundo é o diabo, ele começou a inverter a situação. Ele começou a inverter as coisas e a primeira coisa que o homem começou foi querer ser dominador sobre o seu semelhante. E o semelhante mais próximo dele sempre foi quem? A mulher. E a mulher, uma vez também que ela não foi criada para ser dominada, ela não quis ficar no lugar de domínio. E o diabo começou a motivar também ela a sair daquele lugar e ir para um lugar que não era um lugar dela. Quantos percebem que hoje as mulheres querem dominar todas as situações? Elas começaram a mudar até de posição, elas poderiam dominar sem precisar ir para onde elas estão indo.
E elas começaram a fazer isso. Por quê? Porque elas começaram a se ver dominadas pela pressão mesmo que o homem, o ser macho, começou a colocar sobre o seu semelhante, a mulher. E ela começou a sair disso. Então nós hoje, como cristãos, homens de verdade, segundo a palavra, nós temos hoje o domínio. Porém, um domínio sobre nós mesmos e sobre as circunstâncias. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre isso, um conceito. O que é domínio? O que é ser um homem dominador? É um homem, irmãos, que ele vai estar sempre no controle. Eu poderia dizer que é um homem que ele demarca território. Não com a sua arrogância, não com a sua prepotência, não com uma questão de se achar ou se exaltar, mas situações em que ele percebe e ele começa a dominar. Eu não sei o que você precisa fazer na sua vida. Todos nós, uma vez que a gente tinha perdido esse domínio, e uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, agora precisamos restabelecer ele, com certeza cada um de nós teremos alguma área da nossa vida que a gente precisa dominar, sim ou não? Se você ainda não conhece, não sabe ainda, tenho certeza que o Espírito Santo nessa noite ele vai começar a te mostrar e dizer para você: olha, meu irmão, presta atenção, nessa área aqui você precisa dominar. Para quê? Para que você volte à sua posição de origem. Amém? E nós precisamos entender o que é domínio. Domínio não é prender. Eu não sei se você já observou, mas eu, por exemplo, eu nasci e me criei no interior. Eu nasci e me criei lidando com animais. Você vê que na Bíblia aqui Deus diz que para dominar sobre todos os animais. E veja que se você for procurar saber, se informar, como é a forma que algumas pessoas dominam os animais, eles dominam de que forma? Com agressão, batendo, amarrando, fazendo alguma coisa, violentando para tentar dominar. Mas quantos aqui já viram um adestrador de animal? Já viu um adestrador de cachorro, de cães? Já viu um adestrador de cavalo? Você percebe que ele não precisa ter um adestrador americano, que eu me maravilho de ver os vídeos dele. Ele é um adestrador de cavalos. E ele adestra um cavalo, pode ser o cavalo mais bravo do mundo. Ele adestra sem dar uma pancada nele, sem esbravejar ele de jeito nenhum. E ele tomou essa posição porque o pai dele era um adestrador de animais, de cavalos, porém de uma forma bruta. Ele via aquilo e aquilo marcou ele, porque ele via e ele não gostava daquilo, porque o pai judiava. E ele desenvolveu uma técnica, desenvolveu o que estava dentro dele. Veja isso, mesmo o homem sem estar ainda em Cristo, mas ele nunca perdeu a essência. E ele consegue adestrar aqueles cavalos, e ele dá comandos, faz com que aqueles cavalos, eu vejo vários vídeos dele, eu vi um vídeo dele que com 30 segundos, ele conseguiu botar a sela no cavalo e o cavalo não pulou mais. Em 30 segundos, a primeira coisa que ele faz é passar confiança para o animal. O animal ganha confiança com ele e agora ele já não passa a ser mais uma ameaça. Veja, irmãos, que a posição de domínio não pode trazer ameaça. Tem que trazer confiança. Está recebendo isso? A nossa posição de domínio vai trazer confiança ao nosso semelhante. A nossa posição de domínio, inclusive nessa noite, falando com homens, eu sei que tem homens casados aqui, inclusive tem alguns que eu creio que vão querer casar, Amém, irmãos? E a posição de domínio é para trazer confiança e não ameaça. Você, como um homem dominador em casa, é para trazer uma posição, uma confiança para o nosso cônjuge, por exemplo, para os nossos filhos, e não uma ameaça. Eu poderia ser um dominador em casa, ameaçando os meus filhos, espancando eles. Mas eu quero ser um dominador em casa, passando confiança e dominando as situações, as circunstâncias. Quantos estão recebendo isso? E você vê você vê pessoas, eles pegam animais, um leão, ele pega um animal selvagem, ele adestra aquele animal, mesmo aquele animal nunca perdendo completamente o instinto, mas ele consegue dominá-los. Como eu falei, tem alguns que judiam, mas tem deles que conseguem mesmo exercer o domínio sobre eles, Eu me maravilho, por exemplo, os adestradores de cães. Eles pegam os cães, rapaz, eles deixam eles de uma forma que eles conseguem fazer coisas incríveis. Nessa parte de cachorro e cavalo é o que eu observo, o que eu mais acompanho. E ali prova para mim, para você. Quem já viu adestradores de serpentes?
Ele pega uma cobra e ele adestra. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Ele pega uma serpente e consegue adestrar uma serpente, né? Botar ela numa posição que ele domina sobre ela. E eu achei isso incrível, eu acho isso poderoso. E aí o Senhor, lá no jardim, lá em Gênesis, que nós lemos agora, capítulo 1, versículo 28, ele falou que uma das coisas que era para o homem fazer era dominar. Mas aí a humanidade se perdeu e gerou uma bagunça, e tudo foi bagunçado. Eu não sei se você lembra, mas, por exemplo, o primeiro homicídio que ocorreu na face da terra, qual foi? A morte de Abel. Caim matou Abel. E quantos sabem o que foi que Deus disse para Caim? Quando Caim disse que era difícil demais para suportar aquelas coisas. E Deus disse: ei, o pecado bate à tua porta, mas cabe a tu dominar. E aí a humanidade vai se perdendo. Deus precisa, né, pôr um fim, reiniciar as coisas novamente. Eu costumo dizer que é um reset, dar um reset e reiniciar novamente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 9. Nós vamos ver Deus novamente começando a história da humanidade e mais uma vez Ele estabelecendo algo aqui chamado domínio. Gênesis capítulo número 9, abra lá. Gênesis de número 9. Vamos ler aqui no versículo 9, versículo 8. Aqui foi depois do dilúvio, né? Deus estabeleceu o dilúvio porque a humanidade se perdeu mesmo por conta da falta do domínio. Eu vou dizer de novo, por conta da falta do domínio, a humanidade teve que ser destruída. Deus trouxe o dilúvio e agora Deus está começando novamente a história da humanidade através de um homem chamado Noé. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente, depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente e de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do meu concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste povo se povoou toda a terra. Amém? E aí Deus novamente, Ele vai estabelecer, deixa eu achar aqui a parte onde Deus estabelece novamente o domínio sobre essa geração. No versículo número 7, antes do 9, que Ele vai dizer: mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, mais uma vez, Deus estabelece o domínio sobre o homem, né, para que ele venha dominar sobre todo ser vivente, sobre todas as coisas na terra. Por quê? Porque era necessário
para que o homem mantesse a ordem das coisas aqui na terra. Uma vez que o homem era responsável por tudo, ele precisa ter domínio. Domínio sobre ele e sobre as coisas. E eu queria trazer um exemplo hoje aqui para falar um pouco sobre o que é ter domínio. Porque, como eu falei, muitas pessoas pensam que domínio é você pegar uma coisa, segurar, colocar sobre um controle. Nós temos aqui, por exemplo, eu trouxe aqui essa bola. E aqui, gosta de bola? Tem algum jogador de futebol aqui hoje? Ah, tá, beleza. Então, eu estou com essa bola aqui na minha mão. Amém? Essa bola aqui, ela é o quê? Uma bola de futebol, né? Não é uma oficial, mas representa muito bem. Mas eu com essa bola aqui na minha mão, presa aqui debaixo do meu braço, segurando ela com toda a força, com todo o cuidado, eu estou dominando essa bola? Não. No conceito do mundo eu posso estar dominando, segurando ela aqui, ela está sobre o meu domínio. Mas qual é o conceito de domínio sobre uma bola para o futebol? O conceito de domínio para uma bola, no conceito do futebol, não é essa bola debaixo do braço. Se eu estiver em campo, por exemplo, jogando, e eu pegar essa bola e me tornar dominador dela, me achar dono dela, segurar ela debaixo do meu braço, o que é que eu vou ouvir primeiro? Um apito do juiz dizendo que eu estou cometendo uma falta. Sim ou não? Essa bola, o conceito dela estar sob domínio é quando ela está no pé de alguém que sabe dominar ela. Tem alguém bom de bola aqui? Domina ela aí, cara. Joga de volta. Então veja, eu posso dominá-la na minha mão? Posso. Mas se ela for para o meu pé é uma tragédia. Eu não tenho domínio sobre ela. Mas a partir do momento que você joga para alguém, num jogo de futebol, por exemplo, está lá 22 caras disputando uma bola. E o cara que é evidente que ele é bom de bola é aquele que consegue dominar a bola, sim ou não? Não é aquele que prende, não é aquele que fica com a bola. Inclusive no jogo de futebol você tem que dominar e dar o passe, né? E fazer aquilo que tem que ser feito no futebol com a bola. A partir do momento que eu começo a colocar ela sobre, né, o meu domínio ali, mas controlando ela sem permitir ela ser o que ela tem que ser, ou fazer o que tem que fazer, eu já estou fugindo da posição de domínio. Ela tem que ser dominada quando ela chega para mim, eu domino ela, tenho habilidade com ela. Inclusive, por exemplo, está lá disputando uma bola, o cara vem para cima, né? E o que é que ele tem que fazer? Ele tem que dominar aquela bola, ele tem que passar por aquele adversário, ele tem que passar por aquele obstáculo sem perder ela. Quantos estão entendendo? Esse é o domínio. Esse é o domínio que o homem tem que ter. E um jogador de futebol, por exemplo, vou trazer outro exemplo de domínio. Quando aquele camarada que vem para tentar adquirir essa bola e ele não consegue, porque o outro dominou ela melhor do que ele, e o famoso drible, né? Driblou e passou. Se aquele camarada perder o controle e querer agir na força, vai estar certo? Não. Ele tem que exercer novamente a boa habilidade, o domínio dele, para que na hora que a bola chegar para ele, ele consiga dominar aquela bola e manter aquela bola sob o domínio dele. Então veja, ele não pode nem sequer agir de uma forma arbitrária. Ele não pode chegar a partir para cima daquele cara como muitos faziam. Eu me lembro uma vez nós brincando num bamba lá na roça e tinha um colega meu que ele era bem afobadinho mesmo, né? Nos babas sempre tem os afobadinhos. E ele acabou sofrendo uma penalidade e o juiz não apitou. Aí ele se estressou, ele correu lá, ele pegou a bola na mão, saiu correndo com a bola mesmo na mão e chegou lá em frente ao gol e chutou a bola para o gol. Ou seja, ele tentou dominar do jeito dele. Mas esse não é o jeito de dominar. Para mim hoje, segundo a palavra de Deus, a melhor forma de dominar é você mantendo a liberdade daquilo que está sob o seu domínio. Então veja que todos nós, você nasceu para dominar. Todos. Isso poderia falar num conceito de liderança. Por exemplo, as pessoas acham que aqui na igreja, por exemplo, só eu sou um líder. Não, todos nós. Você é um líder, porque você nasceu para liderar. Agora, liderar quem? As pessoas pensam no conceito do mundo que um líder é aquele que manda na vida dos outros. Eu não estou aqui para mandar na vida de ninguém. Eu estou aqui para liderar
a minha vida, dominar a minha vida, fazer aquilo que eu tenho que fazer. Quando a bola cai para mim, eu tenho que dominar ela, fazer o gol, ou sequer, seja lá o que for, porque é outra coisa que é bem interessante. Veja, na posição de um jogador de futebol, cada um está lá na sua posição, sim ou não? É quando chega a vez dele, ele tem que fazer o que tem que ser feito. O domínio dele tem que ser ali. O domínio de um centroavante não é diferente do domínio de um zagueiro? O centroavante, ele tenta o máximo chegar, né? O zagueiro não, ele tem que o máximo dominar aquela bola e tirar ela dali do pé dele o mais rápido possível. Ele não pode ficar vacilando com ela ali, mas ele mantém o domínio do qual ele foi posicionado para dominar. E aqui, na posição de um líder, por exemplo, eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. E você também tem que exercer aquilo que você foi designado para fazer. Nisto consiste domínio próprio. Isso consiste o domínio estabelecido por Deus. E o que nós temos visto? Voltando aqui a falar novamente para homens e mulheres, ou os homens casados que têm as suas esposas. Foi comum e é comum hoje a gente ver os homens querendo dominar. Por quê? Porque é um instinto, é algo que já está na sua essência. Mas uma vez que a gente perdeu e não aprendeu como é a forma certa de fazer, muitas vezes a gente vai fazer isso de forma arbitrária. Tem uma passagemzinha da Bíblia que se as mulheres pudessem, elas rasgavam. Se elas pudessem, elas rasgavam, porque elas também não entendem, porque a forma como elas conheceram essa forma de domínio foi errada. Eu lembro que um dia eu estava falando num grupo de família e as minhas irmãs, minhas primas estavam conversando lá e elas começaram a falar sobre os maridos, não sei o que, não sei o que. Eu disse, ei, é melhor vocês obedecerem aos maridos de vocês. Menino, pra quê? Foi mesmo que jogar um pólvora dentro do fogo. O pipoco começou. Ah, por acaso a sua mulher se submete a você, por acaso a sua mulher lhe obedece, não sei o quê. Eu digo, sim, a minha se submete, ela me obedece sim, porque a forma que vocês entendem de uma autoridade, a forma que vocês entendem de um homem dominador é diferente. É segundo os padrões do mundo. Segundo os padrões do mundo é, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Eu mando, quem manda nessa casa sou eu, e quem tem juízo obedece. E não é assim. O que seria para nós hoje, homens de Deus, homens de verdade, homens dominadores segundo Deus, é governar as circunstâncias. Quer que eu lhe mostre uma situação bem clara hoje, que nós hoje como homens devemos ter domínios, é sobre as influências do diabo na nossa família. Eu e você somos responsáveis para dominar e dizer, ei, diabo, esse território aqui é meu. Demarcar, sabe animal que demarca território? Quem já viu aqui como é que os animais, eles geralmente atuam? Geralmente um animal, quando se trata do macho mesmo, é muito bom você olhar para essas coisas e você aprender com isso. O animal geralmente ele vem e ele demarca território. Quando já vê que cachorro tem mania de mijar em postos, nos lugares, aquilo ali ele está demarcando território, estou passando por aqui. E é assim o mundo animal. Na questão do ser humano, eu e você, nós somos responsáveis por demarcar território. E o território principal que você deve demarcar é a sua casa. É de você se posicionar segundo as influências do diabo, do inimigo. O domínio é sobre ele, é sobre a circunstância. E você botar um limite mesmo, é daí para lá. Daí para cá quem manda sou eu. Você é o Deus desse século, mas da minha vida e da minha casa não. Você pode dizer isso? Diga, diabo, você é o Deus desse século, mas da minha vida, da minha casa, não. Sabe, irmãos, hoje o que está acontecendo é isso. O inimigo está nos dominando ainda, muitas vezes, em muitas áreas. E nós vamos para uma área aqui agora, rapidinho, para a gente encerrar essa palavra dessa noite, porque não é o muito falar, mas aquilo que você pega, que você recebe e guarda no seu coração. Porque o meu propósito aqui hoje, como um pastor dessa igreja, como estar aqui liderando esses homens, eu primeiro preciso liderar a minha vida. Liderar a minha casa, liderar a minha família, liderar sobre as circunstâncias, dominar sobre aquilo que se chega a mim. Eu não posso resolver nada que chega na sua vida. Mas eu preciso pelo menos fazer isso para que eu possa também
provar para vocês que isso é possível, que isso funciona. Nesse conceito que eu falei, por exemplo, já aconteceu muitas vezes, irmãos, de eu ter que me posicionar diante de circunstâncias. Nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, que somos afrontados todos os dias com notícias de doenças, sim ou não? Está aqui o meu filho falando isso. Cadê Gabriel? Gabriel? Cadê ele? Isso tem acontecido muito em casa. Eles estão crescendo na fé. Muitas coisas eles não sabem ainda como deve ser. E de fato é responsabilidade minha e sua, né, como um pai, de fazer isso. E muitas vezes se depara com situações. E a gente vai para cima, tanto eu como minha esposa, a gente determina ali aquele território. Ei, aqui é minha casa, aqui não. Pastor, e o diabo vai na sua casa? Vai, porque ele é ousado. Eu nunca dei a chave para ele, nunca abri a porta para ele não. Mas se ele achar uma hora que está entrando um ventinho, ele quer entrar lá. Eu me lembro de uma situação, por exemplo, ele está aqui, é testemunho disso. E por uma noite, Davi, ele tem muita percepção espiritual. E ele estava numa situação, ele estava sem conseguir dormir. E ele foi por várias vezes no meu quarto à noite. Pai, eu não estou conseguindo dormir. Eu não estou conseguindo dormir. E eu estava cansado, irmãos, eu estava muito cansado, tudo que eu queria era dormir. E ele foi lá 1, 2, 3 vezes. A primeira coisa que o diabo lançou no meu coração foi querer reclamar com ele. Ah, vai dormir, não sei o que, me veio aquela vontade. Mas na hora o Espírito Santo ministrou meu coração. E ele estava dizendo que estava ouvindo um barulho. E eu disse, filho, não tem barulho algum. Ele disse, sim, pai, eu estou ouvindo um barulho, um assovio, um zumbido aqui no meu ouvido. E naquela hora eu tive uma percepção espiritual. Eu disse, epa, peraí. Eu disse, eu quero ouvir o que está acontecendo. Irmãos, na hora que eu concentrei o meu ouvido e prestei atenção nisso, eu comecei a ouvir o barulho que ele estava ouvindo. Um barulho muito, estressante mesmo, incômodo, que só ele estava ouvindo. Era algo espiritual. E naquela hora eu disse, filho, vá para o quarto. Deixa que eu resolva a parada aqui agora. E eu parei naquele momento ali no meio da sala, de madrugada, digo, Satanás, sai daqui agora. Sai daqui agora da minha casa. Você não tem espaço aqui. Aqui quem manda nessa celular aqui sou eu. Em nome de Jesus, pode sair com as suas influências daqui. E eu disse para ele, está ele aqui de testemunho, digo, filho, vá dormir porque está tudo resolvido. E para a honra e glória do Senhor, ele foi deitar, amanheceu o dia e nunca mais ele teve essa perturbação. Porque eu e você somos responsáveis para dominar sobre essa circunstância. É sobre isso que eu e você temos que ser homens dominador. Amém? Dominando sobre todo o poder, sobre toda a influência do mal. Na minha casa eu digo, enfermidade chega, eu digo, epa, você é mentiroso, cai fora daqui agora, em nome de Jesus. Essa semana estava lá, ele dizendo, pai, estou com dor de cabeça, estou com febre, estou não sei o que. Eu digo, epa, aqui não, vai batendo em retirada. Chega para todo mundo, irmãos. Mas hoje você está aqui hoje para ouvir uma palavra, que você é dominador das circunstâncias. Você é dominador de situações. Amém? Mas agora eu quero ir para um texto para a gente encerrar. Vá lá para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo de número 5. E hoje, irmão, se tem uma coisa que eu percebo facilmente de alguém que não entendeu nada ainda sobre o domínio que ele tem, é quando alguém ele quer dominar o seu semelhante. Quando alguém que gosta de querer dominar o seu semelhante, eu já sei, ele é um dominado. Ele é um dominado. Por ele não ter o domínio, ele não quer ficar por baixo, ele caça alguém para querer dominar. Mas nós devemos dominar sobre circunstâncias, sobre a situação. Gálatas, capítulo número 5. O Senhor é bom. Aleluia. Davi, chame Gabriel rapidinho ali. Gálatas capítulo 5. E vamos ler a partir do verso 19. Gálatas 5, 19. Talvez você nunca tenha se atentado para
essa instrução na palavra do Senhor. Sobre domínio, sobre dominar. Deus, ele nos criou para isso. Lá no céu, Deus governa os céus. Aqui a terra, Deus colocou o homem como autoridade total aqui na terra. E uma vez que o homem, ele fracassou e entregou o domínio na mão do nosso inimigo, que é o diabo, Deus precisou fazer algo e mover a situação. Faça lá duas. E dois refri. Então Deus precisou restabelecer o plano dele. Isso vai chegar um dia, nós sabemos que, por exemplo, Jesus, ele vai vir reinar, né, no reino milenar. E Jesus, ele vai dominar, porque ele sempre dominou. Jesus é um dominador, sim ou não? E nós precisamos olhar para Cristo, qual é o modelo de dominar. Você viu Jesus dominando sobre alguma pessoa? Não. Ele dominou sobre o quê? Sobre as circunstâncias. Jesus dominou sobre a tempestade, o mar se levantou, as tempestades se levantaram e disse: ei, aquiete-se vento, acalme-se águas aí. Então Jesus provou para mim e para você que ele tem domínio sobre as coisas, sobre as circunstâncias. A palavra diz que Jesus, ele foi tentado em tudo, mas ele teve o domínio. Ele dominou, ele teve o domínio próprio. Então o que Jesus veio? Ele veio restabelecer, primeiramente para mim e para você, novamente, o livre-arbítrio. Porque uma vez que nós estávamos lá no mundo, nós não tínhamos o domínio, porque agora nós éramos dominados. E eu vou dizer uma coisa para você aqui hoje. Se você não dominar, você vai ser dominado. Pegue isso aqui agora. Agarre logo pelo Espírito aí. Se você não dominar, em algum momento você vai ser dominado. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a palavra nos prova. Ou você domina, ou você se coloca na posição de um homem dominador, segundo a palavra de Deus, ou em algum momento você vai ser dominado. Por quê? Porque Adão não exerceu o seu domínio e se tornou escravo. E eu e você nos tornamos escravos por essa situação. É por isso que a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade consiste em quê? Em viver uma vida de libertinagem? Não. Em viver uma vida de domínio. Vamos ler o texto? Vamos ler aqui o que diz Gálatas capítulo 5. E no versículo de número 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eita. Aí o 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Amém? Quando sabe que aqui esse texto está falando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E aqui Paulo está dizendo que os que andam segundo a carne não vão herdar nem o reino de Deus. Olha o que é que acontece. E o que é isso? O que é andar nas obras das carnes, na obra da carne? É o que vai dizer o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Diga domínio próprio.
Veja que Jesus veio fazer de novo em nós o quê? Nos restabelecer aquilo que nós tínhamos perdido. Agora, o domínio próprio é sobre quem? Sobre nós mesmos. É só você ler, o que são as obras da carne. Quando você dominar sobre todas essas coisas, você está exercendo o domínio próprio. Então veja, irmãos, que aquilo que eu falei, aquilo que nós não dominamos, nós vamos nos tornar dominados. Você entendeu que você deve ser um homem dominador? Então a primeira coisa que o primeiro adversário que você vai ter que vencer é você mesmo. Porque nós somos o mais difícil de exercermos esse domínio sobre nós mesmos. Isso aqui vale ressaltar, você precisa entender que você é um espírito, amém? Que você possui uma alma e habita num corpo. Então você é um espírito. E de onde vem o domínio? O fruto é o fruto do Espírito. Esse fruto é do Espírito. Então, veja, o domínio hoje é sobre a nossa alma e sobre a nossa carne. Então, irmãos, se você quer ser um dominador na sua casa, comece a dominando a você mesmo. Porque para isso, primeira coisa, você vai ter como herança o reino dos céus. Porque Paulo está dizendo aqui que aqueles que andam nas obras da carne, esses não herdarão o reino dos céus. Eu vou trazer um exemplo como bem claro, que se você não exercer o domínio, você vai ser dominado. Quantos aqui conhecem alguma pessoa que eles são limitados de determinadas comidas? Sim ou não? Você conhece alguém que não pode comer determinadas coisas? Por quê? Porque um dia a gente não exerceu o domínio sobre aquela área. E a gente exagerou, não dominou, e agora a gente passa a ser o quê? Dominado. Não pode. Eu tenho falado para mim mesmo, digo, ei carne, você se aquiete porque eu domino sobre você. Porque aquilo que Deus disse que eu vou viver nessa terra e comer o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor dessa terra? Quer? Então domine. Domine o quê? A sua carne. A glutonaria, porque ele está falando aqui que os glutões não herdarão o reino do céu. É tanto que, além de você ser dominado aqui, ou seja, você nunca se libertou e você ainda vai perecer no inferno. Pastor, os glutões a palavra está dizendo que dessas coisas que foram listadas aqui, essa é uma das que você não herda o reino de Deus. Então, irmãos, é algo muito sério que nós precisamos exercer. Pastor, você não sabe, tem coisa que é muito difícil. Meu irmão, não importa quanto difícil ele é. Eu quero dizer nessa noite para você, você tem domínio. Você tem domínio sobre todas as coisas. Tem coisas que eu sei porque sei que são difíceis, mas você domina. Você domina, você tem condições sim, pelo Espírito, porque Deus restabeleceu o poder de dominar agora sobre essas coisas. Todas as áreas, porque se você é livre, você não é mais dominado. Entende que alguém que é livre não é mais dominado? Eu lembro que quando eu me converti, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, agora você está preso, você não pode mais beber. Eu digo, quem foi que ele disse isso? E crente pode beber? Eu digo, pode. E pode. E você bebe? Eu digo, não. Está vendo? Eu digo, não, mas não é porque eu não posso. Eu não bebo mais porque eu tenho um domínio próprio agora. Eu escolho não beber. E isso muda, irmãos, o conceito do mundo, porque o mundo acha que eu e você estamos aqui agora como os abestalhados. Rapaz, um sábado de noite devia estar na balada hora dessa. Não, é melhor estar livre, escolher onde você está e nunca ser preso por isso. Eu já fui preso em algumas coisas, mas Cristo me libertou. Ele me deu de volta, devolveu a mim a capacidade de dominar sobre essas coisas. Eu já testemunhei aqui, por exemplo, uma das coisas que foi mais difícil depois que eu me converti, foi largar o vício do cigarro. Mas sabe, irmão, teve um dia que eu olhei para aquele cigarro e digo, mas espera aí. Um negocinho velho desse, quer dizer que ele está me dominando? Meu irmão, aí nesse dia o negócio pegou. Eu disse, Senhor, eu não aceito mais não ser dominado por isso. E na hora, rapaz, o Senhor ativou algo dentro de mim que foi tão forte, que nunca mais um cigarro pôde me dominar. Agora imagine você, um homem grandão desse tamanho, sendo dominado por um cigarro. Então
Então, irmãos, é muito sério. Nós precisamos exercer o domínio próprio. Então veja que o domínio próprio, hoje nós fomos salvos para que dê frutos. Jesus disse: vocês foram enxertados na videira, eu sou a videira, vocês dependem de mim. E Jesus foi um exemplo que ele dominou sobre todas as coisas. Ele dominou sobre todas as circunstâncias. Então qual é o nosso alvo? Para quem nós devemos olhar? Para quem nós devemos nos espelhar? Em Jesus. Ele é o que dominou. Ele foi. E até que todas as coisas. Lá no em Gênesis, o Senhor diz assim: sujeitai todas as coisas. Você sabe o que é sujeitar? Chega uma situação até você, não importa qual seja, mas você sujeita ela a você. Ei, situação, deixa eu dizer uma coisa, mesmo que eu não resolva você agora, mas eu vou sujeitar você. A palavra diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos os membros. Amém? Pega isso pelo Espírito. Jesus é o cabeça, nós somos os membros. E as demais coisas estão aonde? Debaixo dos nossos pés, sujeitados debaixo dos nossos pés. Então, irmãos, essa é uma palavra que eu queria trazer para você nessa noite. Falando sobre domínio, eu trouxe assim um pouco amplo, não dá para falar sobre tudo hoje. É um assunto bem amplo mesmo. Nós temos alguns estudos sobre isso, e para você entender isso, primeiro você precisa entender sobre você voltar à sua origem, de onde você veio, porque sem você se encontrar verdadeiramente, né, com o seu verdadeiro ser, você não consegue voltar a isso, porque você fica se baseando sobre a sua alma e sobre a sua carne, mas você não é uma carne nem uma alma, apesar deles falarem muito. E você precisa voltar ao seu lugar de origem para você entender exatamente como foi que Deus nos criou. Deus nos criou para dominar. E aí, por isso que nós precisamos cada vez mais mergulhar nisso e aprender sobre isso. E hoje eu trouxe essa mensagem de uma forma ampla, de uma forma bem mais aberta. Tem aqui alguns jovens, né, adolescentes, mas eles puderam estar aqui presentes. E hoje tem uma situação que afeta muito os homens. Estou falando para homens hoje. Hoje, uma da situação que afeta muito os homens são adolescentes, mas é melhor eles ouvirem da forma certa do que ouvirem da forma errada. E uma das coisas que é muito forte no homem, e isso foi Deus que criou, mas ele não é maior do que o que Deus colocou dentro de você para dominar, que são as explosões hormonais, né? Nós estávamos ontem até falando sobre isso. Você, homem, é comum que de repente você passe, uma mulher passe na sua frente e você seja atraído para olhar para ela. Agora você tem domínio de você determinar quanto tempo você passa olhando para ela, se ela não é a sua mulher. Você passa a ser um dominador da situação. Eu quero dizer algo para você, testemunhar, por exemplo, testosterona. Às vezes está alta mesmo, está funcionando naquele jeito mesmo, mas você tem domínio sobre ela. Não é pelo fato, por exemplo, vou falar para homens casados aqui, vocês que não casaram um dia vão saber. Vai ter momentos que não vai dar certo o negócio para funcionar. E aí, porque não funciona agora, você vai caçar um lugar para fazer? Não, você vai dominar. Você vai dar uma ordem à sua carne, dizer: ei, hoje não deu certo não, aquiete. Amém, irmãos? E essas coisas nós precisamos aprender, e é homem de Deus que tem que falar um para o outro. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre essas coisas, porque isso, ela grita, ela fala alto: eu sou um homem. E graças a Deus que isso funciona, porque quando não funcionar é bom você ir procurar o médico e saber o que é que está acontecendo. Mas eu quero deixar claro para você, nós temos domínio sobre isso. Chega aqui, Jesus. Ele diz: pronto, eu passei por isso. Você crê que Jesus foi tentado nessa área? Quantos crê? Vai me jogar pedra? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, irmãos. Pastor Sérgio, ele gosta de falar sobre aquela passagem, né, da mulher que chegou lá e chorando sobre os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com os cabelos. Eu não sei se você já passou por uma cena dessa aqui, irmãos. Uma mulher derramando lágrimas nos seus pés, enxugando os seus pés com o cabelo. Se torna uma tentação, sim ou não? É carne. Jesus tinha carne. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. É por isso que na palavra ele diz: ei, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Por quê? Porque ele tem domínio. Mas eu e você também temos domínio sobre todas essas coisas. Amém? Glória a Deus.
Eu quero orar por vocês. Eu quero ver nessa igreja cada vez mais homens dominadores. Primeiro sobre as circunstâncias. Primeiro sobre todo o poder do inferno. Você é alguém, você é autoridade no nome de Jesus, para que você abra a sua boca, fale aquilo que já está dentro de você, e o diabo tem que retroceder. Porque todas essas coisas aqui são influências dele. Todas as obras da carne são influências dele. Por exemplo, tem coisas que são lícitas da forma certa, mas ele tenta sempre levar para o lado errado, fazer de forma errada. Amém? E eu lembro que eu estava meditando sobre essa passagem. Deus estabeleceu novamente sobre a criação, quando ele estabelece Noé ali, né, para começar a humanidade. Você percebe que o Noé logo de cara perdeu o domínio, plantou uma vinha e tomou um porre lascado. Veio uma situação já. Ele perdeu, já começou perdendo o domínio novamente ali. Mas eu e você, irmãos, estamos aqui hoje para dominar sobre qualquer situação. Eu não sei qual é a situação que você ainda não está conseguindo dominar, mas eu quero orar por você aqui hoje. Eu não vou nem chamar você aqui à frente, mas eu sei que há uma unção aqui nesse lugar hoje, derramada sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Pai, eu sei que eles são homens, varões valorosos, eles são homens chamados por Deus, eles são homens constituídos por Deus, e eu sei que o Senhor colocou tudo que eles têm aí para funcionar perfeitamente, mas eu sei, Senhor, que o Senhor também restabeleceu sobre nós o domínio sobre toda circunstância, sobre toda situação. Eu oro agora, Pai, para que aqueles que ainda não tem conseguido dominar sobre qualquer área que seja da sua vida, para que eles nessa noite recebam do Senhor, para que nessa noite eles entendam, Senhor, Ele abra os olhos espirituais e entenda que se eles não dominar, eles se tornarão dominados, eles se tornarão escravos daquilo que eles estão deixando dominar a eles. Oh Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, se for na área de pornografia, que eles possam, Pai, ter o domínio hoje sobre isso. Se for na área sexual, que eles tenham domínio sobre essas coisas. Se for na área de vícios, que eles venham, Pai, recebam de Ti hoje o poder de dominar sobre essas circunstâncias. Se for na área da mentira, se for na área da glutonaria, da bebedice, seja lá do que for, eu declaro em nome de Jesus, você sendo fortalecido agora. Ei, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus, Ele está conosco, Ele nos fortalece, para que possamos enfrentar todas essas circunstâncias, todas essas situações, em nome de Jesus. Quem crer diz amém. Aleluia, aleluia. Eu domino sobre a circunstância. Aquiete aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então essa era a palavra que eu queria trazer. Nós vamos ter um momentozinho ali, mandei pedir ali umas massazinhas para a gente mastigar. Eu sei que você aprendeu sobre domínio, e nós vamos dominar sobre as circunstâncias agora, amém? Então, irmãos, você foi edificado nessa noite? Você entendeu que você é um homem dominador? Mas segundo os padrões de Deus, não segundo os padrões do mundo. Se você for cair na onda dos padrões do mundo, querer dominar sobre os padrões do mundo, vai ser vacilo, você vai se tornar escravo disso. Você vai se tornar escravo dessa situação. Mas se você começa de pouco, comece a experimentar. Sabe, irmãos, para mim, enquanto a gente adianta ali as coisas, eu vou testemunhar isso aqui. A mensagem já encerrou. Inclusive, eu vou dar a oportunidade, se alguém tiver um testemunho de algo que você já conseguiu, você pode vir falar. E para mim foi maravilhoso. Eu falei, uma das coisas que eu fui preso foi no cigarro. Mas, irmãos, quando eu consegui 2, 3, 4 dias, eu disse, uau! Ele não está me dominando mais. Eu estou andando sobre a circunstância. Eu estou
superando sobre isso. Sabe, irmãos, aquilo me fortaleceu por dentro. Aquilo começou a me revigorar por dentro. E eu disse, pronto, se eu venci isso, eu posso vencer mais qualquer outra coisa. E aquilo foi me fortalecendo, me fortalecendo. Então, irmãos, vai experimentando, experimenta. Está sendo difícil, mas vai para o Senhor mesmo. Diz, Senhor, chega aqui. Se é algo que você já tentou e não conseguiu, clama o nome do Senhor. Clama a Ele. Ele disse que se clamar, Ele vai ouvir. Ele vai nos ajudar. Hoje, infelizmente, irmãos, as coisas elas se tornaram mais fáceis, mais atraentes, mais acessíveis. E infelizmente hoje tem muitos homens presos mesmo, dentro das igrejas, irmãos. Estão vindo às igrejas, mas estão ali. E se não aprender e não entender, porque para mim o mais forte foi, se você não dominar, você vai ser encabrestado. Você vai ser dominado. Você vai ser levado escravo, escravo, escravo. Agora imagine, Jesus te libertou e você continuar na escravidão. Amém? Então que você guarde isso no seu coração e a partir de hoje você decida, de uma vez por todas, ser aquele que vai dominar sobre qualquer coisa.